Você já se sentiu como se sua fé estivesse enfraquecendo, como se estivesse carregando um peso invisível que parece impossível de soltar? Talvez aquele desânimo espiritual tenha tomado conta, tornando a oração difícil e a leitura da Bíblia algo distante. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de mudar isso? Sim, existe um caminho para renovar sua fé profundamente e superar até os momentos mais difíceis. O que você está prestes a descobrir vai além de simples palavras, são estratégias práticas e poderosas que podem transformar sua caminhada com Deus. E o melhor, tudo isso é mais acessível do que você imagina. O desânimo espiritual é como uma nuvem pesada que em algum momento alcança a todos. É aquela sensação de vazio que insiste em aparecer quando tudo parece estar fora de lugar. Muitas vezes, isso surge após uma série de frustrações, ou mesmo pela rotina que vai drenando o entusiasmo pela vida espiritual. Imagine um corredor que perde o fôlego no meio da maratona. Ele precisa parar, respirar fundo e encontrar um novo ritmo. Da mesma forma, quem enfrenta esse desânimo precisa identificar suas causas e buscar maneiras práticas de superar essa batalha. Uma forma eficaz de enfrentar o desânimo espiritual é dedicar um tempo para refletir e se reconectar com o propósito. Pergunte a si mesmo: o que está me afastando de Deus? Onde perdi o foco? Muitas vezes, essa desconexão acontece porque nos deixamos levar pela correria do dia a dia e esquecemos de cultivar a fé. Um exemplo prático é separar um momento do dia para um diário espiritual, anotando os pensamentos, as dúvidas e até mesmo as orações. Isso ajuda a organizar o coração e a mente, facilitando a percepção das pequenas, mas significativas promessas de Deus. Superar o desânimo não é um processo instantâneo, mas é possível dar pequenos passos. Reconheça que Deus entende as suas fraquezas e deseja estar ao seu lado nesse momento. Pense em alguém que já passou por algo semelhante e venceu. Essas histórias nos inspiram a seguir em frente. E aqui está um segredo poderoso. Quando parece impossível avançar, a confiança nas promessas divinas é o que renova a fé e nos dá forças para continuar. Afinal, é justamente nos momentos de fraqueza que se pode aprender a depender mais profundamente dele. A oração é como uma conversa íntima com Deus, uma ponte que nos conecta ao Criador em qualquer momento e lugar. Quando o desânimo espiritual bate à porta, muitos tendem a se afastar, mas é exatamente nesses momentos que a oração se torna ainda mais crucial. Não precisa ser algo complexo ou formal. Uma oração simples, sincera e feita com o coração aberto pode trazer paz e clareza. Pense nisso. Quantas vezes você já desabafou com um amigo e saiu dali mais leve? Orar é fazer isso, mas com alguém que tem poder para transformar a situação. Quando você se sente sem forças, é na oração que encontra um refúgio. Experimente reservar um momento específico no dia, talvez pela manhã ou antes de dormir, para esse diálogo. Um exemplo prático: escolha um lugar tranquilo, feche os olhos e comece agradecendo pelas pequenas bênçãos, mesmo que sejam difíceis de enxergar. Aos poucos, entregue suas preocupações e peça sabedoria para lidar com elas. É incrível como esse hábito, mesmo que breve, pode acalmar o coração e trazer renovação à fé. Além disso, a oração nos ajuda a confiar em Deus, especialmente quando as circunstâncias parecem incontroláveis. Você já ouviu falar de pessoas que oraram por anos por algo e no momento certo viram um milagre acontecer? Isso nos ensina a persistir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ao orar, lembre-se, Deus está ouvindo e agindo, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. E é por meio dessa confiança que começamos a encontrar forças para vencer o desânimo espiritual.
A palavra de Deus é como um alimento essencial para a alma. Assim como nosso corpo precisa de nutrientes para se manter forte, o espírito também precisa ser nutrido com as verdades da Bíblia. Quando o desânimo espiritual aparece, é comum sentirmos que estamos em um deserto, mas é justamente nesse momento que mergulhar nas Escrituras pode fazer toda a diferença. Versículos como Isaías 40:31 ou Salmos 23 são verdadeiras fontes de energia para quem sente a fé enfraquecer. Ler a Bíblia diariamente não é apenas uma prática religiosa, mas um ato transformador. Se você não sabe por onde começar, que tal iniciar pelos Salmos, conhecidos por expressarem sentimentos profundos e oferecerem conforto? Ou talvez ler os Evangelhos para entender mais sobre a vida de Jesus? Outra ideia prática é escolher um plano de leitura bíblica, disponível em aplicativos ou até mesmo em livretos físicos, para guiar seus momentos de reflexão. Ao dedicar apenas 15 minutos por dia, você estará plantando sementes que darão frutos duradouros. O mais incrível é que, ao se alimentar da palavra, ela começa a moldar sua visão de mundo e a fortalecer sua confiança em Deus. Nos momentos de dúvida, um versículo lido pode vir à mente como um lembrete de que você não está sozinho. E aqui está o ponto: quanto mais você se abastece, mais preparado se sente para enfrentar os desafios do dia a dia. E nesse processo, a oração e a palavra caminham juntas, formando uma base sólida para a sua renovação espiritual. A esperança é a luz que nos guia em meio à escuridão, e a perseverança é a força que nos mantém caminhando quando tudo parece perdido. Nos momentos de desânimo espiritual, é fácil sentir que não há saída, mas Deus nos chama a olhar além das circunstâncias e a confiar nele. Lembre-se, as dificuldades não são o fim da história, mas capítulos que nos preparam para algo maior. Assim como o agricultor espera pacientemente pelo fruto após semear a terra, somos chamados a esperar com fé e perseverança pelas promessas de Deus. Perseverar não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com coragem e confiança. Uma forma prática de exercitar essa perseverança é criar um diário de gratidão, para registrar pequenas vitórias e sinais da presença de Deus no dia a dia. Por exemplo, você pode anotar momentos em que sentiu paz durante a oração ou quando um versículo pareceu falar diretamente com você. Esses registros se tornam lembretes visíveis de que Deus está agindo, mesmo nas situações mais difíceis. Quando confiamos em Deus, descobrimos que a esperança não é apenas um sentimento, mas uma força que nos move. Ela nos ajuda a enfrentar as tempestades, sabendo que há um propósito maior em tudo. É essa esperança que nos faz permanecer firmes, mesmo quando a caminhada parece longa. E à medida que você persevera, descobre que a comunhão com outros cristãos e o louvor são aliados poderosos para manter o coração cheio de fé e ânimo renovado. Nenhuma jornada espiritual foi feita para ser vivida sozinha. A comunhão com outros cristãos é uma das formas mais eficazes de renovar a fé e superar o desânimo espiritual. Quando você se conecta com pessoas que compartilham da mesma crença, encontra apoio, compreensão e incentivo. É como um fogo de lenha. Uma brasa sozinha se apaga rapidamente, mas quando unida a outras, mantém a chama viva. Participar de grupos de estudo bíblico, cultos ou mesmo conversas informais é um caminho prático para fortalecer essa comunhão. Às vezes, a timidez ou o medo de se expor podem nos afastar dessa convivência, mas lembre-se de que ninguém é perfeito. Todo mundo enfrenta desafios. E compartilhar as suas lutas pode ser libertador. Uma ideia prática é convidar um amigo para orar junto, seja presencialmente ou até por chamada de vídeo. Outra sugestão é participar de eventos na sua igreja ou comunidade cristã,
onde você pode conhecer pessoas com histórias inspiradoras e lições valiosas para compartilhar. Estar em comunhão também significa aprender a servir e ser servido. Muitas vezes, ao ajudar alguém que está enfrentando suas próprias batalhas, encontramos força para superar as nossas. Isso nos faz perceber que a caminhada com Deus não é apenas sobre receber, mas também sobre doar. E é justamente nesse dar e receber que o louvor, mesmo em tempos difíceis, começa a ganhar espaço como um poderoso meio de renovação espiritual. O louvor é uma arma poderosa para quem busca vencer o desânimo espiritual. Quando louvamos a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, algo incrível acontece. Nossos olhos deixam de focar nos problemas e passam a contemplar a grandeza do Criador. É como abrir uma janela em um quarto escuro. De repente, a luz entra e transforma o ambiente. E o melhor é que não importa se você está sozinho no carro, em casa ou na igreja. Louvar é uma atitude do coração, não apenas uma música cantada. Nos dias mais pesados, comece ouvindo hinos ou músicas que falem de esperança e fé. Que tal criar uma playlist com canções que já tocaram profundamente o seu coração? Algumas podem ser aquelas que você ouvia em momentos de vitória, lembrando que assim como Deus foi fiel no passado, Ele será no presente. Além disso, o louvor em voz alta, mesmo que tímido no começo, tem o poder de mudar completamente o ambiente ao seu redor, enchendo-o de paz e renovação. O louvor também abre portas para milagres, porque ele nos conecta diretamente com a presença de Deus. Lembre-se de Paulo e Silas, que cantaram na prisão e testemunharam algo sobrenatural. Louvar, especialmente quando tudo parece dar errado, é um ato de fé e confiança. E é justamente nesse gesto de entrega que encontramos força para continuar, renovando a fé e abrindo espaço para que Deus haja de maneiras surpreendentes. Ao longo deste vídeo, você descobriu ferramentas práticas e espirituais para vencer o desânimo e renovar sua fé. Mas a verdadeira transformação começa quando você decide agir. Como seria sua vida se hoje você desse o primeiro passo para uma conexão mais profunda com Deus? Pense nisso. O que está te impedindo de experimentar essa renovação? Coloque em prática tudo o que foi compartilhado. Ore, leia a palavra, louve, busque a comunhão. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas comece. Um pequeno passo pode abrir caminho para grandes mudanças. E agora, eu quero saber, qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro? Conta aqui nos comentários. Eu quero acompanhar sua jornada. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como fortalecer sua fé e superar os desafios espirituais. Deus tem muito mais reservado para você e eu estarei aqui para ajudar nessa caminhada. Vamos juntos?